Graça e paz, irmãos. Nos colocar de pé para adorarmos ao Senhor. Aleluia. Quantos têm promessa do Senhor? Amém. Ele é fiel e poderoso para cumprir, amém. Oh Deus, obrigado por essa noite, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, toca os corações, Pai. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo podes passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Você pode chorar na presença do Senhor, mas a alegria vem. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Glória a Jesus. Nós cremos, Senhor. Cremos em Ti, cremos no Teu poder. Aleluia. Cremos que cada promessa que o Senhor nos deu, Pai, Tu não é homem, Senhor, para que minta, Senhor. Cremos que vai acontecer, Pai. A seu tempo tudo vai se cumprir, Senhor. Obrigado, Deus. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Abraça-nos, ó Pai. Abraça-nos, Senhor. Precisamos ser abraçados por Ti, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Acalma, Senhor, o nosso coração, a nossa alma. E enche-nos com Tua presença, Pai. Quantos têm esse desejo? Vamos cantar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Tua glória, Senhor, é pra Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Olhos nesse momento, adora o Senhor. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor. Vamos dizer que não há nada igual, não há nada melhor que a Tua presença, Senhor. Esperança viva, Tua presença, quantos provou o amor de Deus? Vamos dizer, eu provei e vi
Santo Espírito, és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Vem, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse. Declara isso para o Senhor, diga: vem, Senhor. É o desejo do meu coração, somos inundados por ti, Senhor. Dados por tua glória, Senhor. Liga suas mãos e desfrute da presença do Senhor, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tudo é para Ele. Vamos provar o quão real é tua presença, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Tua presença. Tua presença, Senhor. Tua presença. Aleluia. Aleluia. Quantos sentiram uma paz enquanto estávamos louvando? É o Espírito Santo que está no nosso meio, amém, irmãos? Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer até o gasofilaço. Aleluia, do seu sofrer participar. Vamos alegrar agora em nome de Jesus. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos declarar pela cruz, oh, pela cruz, e já
morte me livrou, trouxe minha vida, trouxe minha vida. Você estava como? Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, levantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, levantado no seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras. Quantos são gratos pelo amor de Jesus Cristo? Levantado, vamos louvar o Senhor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, levantado no seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, porque, Senhor, nós não merecemos, Pai, mas de graça Tu nos deste, Senhor, porque o Senhor nos ama e entregou Seu único Filho naquela cruz para nos livrar da morte, para nos livrar do pecado. Oh Deus, quantas coisas o Senhor tem nos dado, Pai. Quantas coisas, de quanto o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem merecer, Senhor. Por isso toda honra e glória é para Ti, Deus. Por isso estamos aqui para Te adorar, Senhor, e não adorar homens, não é a igreja, é o Senhor, Pai. É a Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor é para Ti, Deus, porque o Senhor tinha um plano perfeito para nós. O Senhor nos resgatou com força, com poder, e nos trouxe para a maravilhosa luz, para a Tua casa, Senhor. E aqui estamos pela graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Senhor, a cada vida que aqui está nessa noite, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa cada coração, Senhor. Vem com Tua palavra nos nossos corações nesse momento, Deus. Fala com a Tua igreja, Deus. Fala, Senhor, conosco. Nós precisamos Te ouvir, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aqueça os nossos corações, aqueça o coração da Tua igreja novamente, Pai, para Te adorar como a primeira vez que Te adoramos, Senhor. Para Te louvar como a primeira vez que Te louvamos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Senhor.
que o Senhor possa mesmo, Deus, continuar sendo fiel a nós, como o Senhor tem sido. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Aleluia. Saúde toda a igreja e amados na paz do Senhor Jesus. Essa palavra de hoje, recebi num culto de oração, numa ministração que o Espírito fez ao meu coração. Tem sido muito comum o Espírito Santo usar do momento da oração para ministrar ao meu coração. E eu recebi isso logo no início da semana, e o título dela que eu coloquei foi como recordação. Mas depois, orando e estudando um pouco melhor o tema ficou muito claro como o sol está nas nossas costas. Eu não sei o porquê desse título, mas eu estava na minha casa e eu, num louvor que a pastora estava sendo ministrada, e eu recebi essa palavra: o sol está atrás de você. E eu fiquei com isso no meu coração e comecei a orar a respeito disso, porque o versículo dessa palavra já tinha no meu coração, que eu convido você, se você deseja acompanhar, está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Inclusive tem sido um versículo que nós temos constantemente orado em cima disso. Faz parte do que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus. É final do ministério terreno de Jesus, e ele está reunido com seus discípulos para a comemoração da Páscoa. E ali ele faz, inclusive, a instituição da ceia depois, e ele deixa essa oração, conhecida como oração sacerdotal, como o último ensino dele aos seus discípulos. Capítulo de João, capítulo 17, versículo 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guarde do mal, ou alguma tradução, que os guarde do maligno. Eu vou repetir: não peço que os tires do mal, mas sim que os guarde do mal, ou do maligno. Você que está me acompanhando, eu gostaria que você repetisse em voz audível, porque isso é muito interessante, amados, no mundo espiritual, se você responder isso, se você gravar essa palavra. Você que me acompanha, você pode até olhar para esse irmão do lado e dizer isso para ele com firmeza espiritual. Olhe para ele e diz assim: eu peço ao Senhor que não tire você do mundo, mas que guarde você da obra do maligno e de todo o mal. Isso é uma oração, isso é uma afirmação espiritual, isso é uma confirmação espiritual muito tremenda e maravilhosa para nós cristãos, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Por isso eu gostaria que você repetisse novamente, dizendo, no tumulto que está lá fora, em toda essa trama que virou essa pandemia, toda essa ameaça que está contra nós, contra a nossa saúde, contra a nossa vida, esse versículo tem algo muito extraordinário. E eu gostaria que você repetisse pausadamente para você mesmo, se for o caso. Peço, Senhor, que não me tires do mundo, não me tires do mundo, mas que me guarde do mal, do maligno. Amados, isso tem que estar enraizado em nosso coração, e principalmente vivo no nosso espírito, para poder superar tudo que está acontecendo aí fora. Temos que estar rígidos, firmes na palavra. Esse contexto, como eu disse, é o último tempo que Jesus vai passar com os discípulos. Os discípulos, para mim, nessa ocasião, estavam muito alegres, felizes, radiantes, jubilosos, porque eles estavam preparando e iam comemorar, como estavam comemorando, a Páscoa. A Páscoa é uma das festas judaicas mais festivas, mais jubilosas. Por quê? Porque representa e traz a lembrança, a libertação de Israel do jugo da escravidão no Egito.
Então era uma festa onde todo mundo participava com muita alegria no coração, se lembrava sim do jugo da escravidão, mas principalmente da libertação do seu povo, a grande libertação acontecida através de Moisés, diante do faraó do Egito, e aquele povo, aquele numeroso povo saindo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, de sofrimento, de imposição, de perda da liberdade, eles começaram a sair, e realmente em direção a uma promessa, uma terra que mana leite e mel. Eu fico imaginando o ambiente que estava nessa Páscoa. Eu creio que ali estava um zoando o outro. Eu creio que os discípulos tinham uma intimidade, porque já faziam 3 anos que eles participavam entre eles com Jesus. Eles estavam praticamente fazendo um curso teológico muito bem feito, porque o mestre dos mestres estava com ele, e durante 3 anos eles participaram de todo o ensino, de todo o ensinamento, e principalmente das aulas práticas, porque eles viam aquilo que Jesus ensinava, ministrava e vivia, através de milagres, sinais e tantas outras coisas. Mas é interessante que eu vejo ali, eu fico imaginando um pouquinho, eu gosto de criar isso na minha mente, para mim poder entrar no clima da palavra. Eu fico imaginando os outros discípulos zoando Pedro. Pedro, dizendo: Pedro, nós estamos vendo o seu rosto, você está falante hoje, muito brincalhão, mas quando você afundou na água, que você quis andar sobre as águas, e você afundou lá de repente, e desesperou, gritou por Jesus, Jesus te socorreu. E Pedro acho que ficou sendo zoado pelos outros, e ele disse: mas todos vocês também, posso dizer que se borraram todos quando estava naquele barquinho no meio do mar da Galileia, diante daquele temporal, água entrando, aquelas ondas enormes, todos vocês tremeram também de medo. Sim, eu acho que outros disseram, mas valeu a pena a gente ter chegado lá em Gadara, e ver aquele homem endemoniado ser liberto por Jesus e pelo seu poder. E eu creio que um olhou para o outro e fala assim: realmente, amém, valeu a pena. Eu creio que André disse, mas para mim o que tocou o meu coração, e eu estou me lembrando agora, é do nosso chamado. Quando nós estávamos lá no mar da Galileia, lembra aquele dia, Pedro? Lembra, João? Nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Nós estávamos tão desanimados, desacreditados. Nós estávamos ali querendo largar tudo. E de repente esse homem vem, ministra um ensino, olha para nós e fala: lança a rede à direita do barco. E Pedro toma a palavra e diz: realmente eu disse para o Senhor: Senhor, trabalhamos a noite toda, estou cansado, desanimado. Não creio mais que isso possa acontecer, mas em cima dessa palavra que o Senhor está lançando, eu vou lançar a rede. Aleluia. Lembra, Pedro? Quanto peixe que nós pegamos? Algo miraculoso, tão tremendo e maravilhoso. Naquele dia, o mestre nos chamou, você lembra? Que deixaríamos de ser pescadores para se transformar em pescadores de homens. E aqui nós estamos hoje. Mas eu creio que um outro se levantou e disse: para mim nada se compara à emoção daquele homem preso a uma cama há tantos anos, e que de repente eles abriram aquele buraco no teto da casa de Pedro. Lembra isso em Cafarnaum? E desceram aquele homem todo amarrado naquela maca, e o nosso mestre olha para ele e diz: levanta, levanta. Vocês lembram? Quando aquele homem começou a mexer as mãos, os pés e se levantou, e o outro disse: mas eu creio que nada comparou. Quando nós chegamos ali em Betânia, Lázaro já fazia 4 dias que estava enterrado, e o mestre nos surpreendeu a todos, quando ele olha, remove a pedra. Eu fui o primeiro que não acreditou, diz Pedro. Mas pela ordem do mestre, ele sempre nos surpreendia com coisas miraculosas, e nós fomos lá e removemos a pedra, e não é que de repente sai Lázaro ressuscitado. Acho que o outro disse: realmente
nós vivemos grandes coisas com o Senhor. Mas diante de toda essa alegria, desse júbilo, o único que estava tenso, apreensivo, estava sob uma pressão emocional muito grande, era Jesus. Porque aquela noite, apesar daquela alegria, daquela conversa entre os discípulos, ele sabia que aquele momento era a última aula que ele ministrava àqueles homens, àqueles discípulos. Os discípulos estavam ainda na efusão da Páscoa, das lembranças, das recordações, mas Jesus se aproveita disso, desse momento de recordação, de lembrança, e ele faz uma exortação muito séria a eles. O perigo não é lembrar, o conflito de vocês não é lembrar, mas é como recordar. Jesus institui algo para eles, que eles deveriam a cada instante relembrar, de todos esses momentos e de tudo que aconteceu na sua vida, nesse percurso de 3 anos com ele. E ele pega um pedaço de pão e um cálice, e ele institui algo que era novo para eles. E ele institui naquele momento a ceia do Senhor. E ele diz: todas as vezes que vocês tomarem o pão e tomarem o cálice da nova aliança, lembrarão, recordarão em memória de mim. Mas o Senhor, ele dá grande fechamento desse curso de teologia, e que serve para nós até hoje como igreja. Lembrar, mas ter cuidado ao recordar. A ceia é uma lembrança, só que o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21, e muita gente recita o 22 e o 23, que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã, e elas não têm fim, segundo a tua fidelidade. Mas a gente despreza muitas vezes o capítulo 21, anterior a esses, que diz que eu quero trazer à memória as recordações, mas recordações que me dão esperança. Eu vou repetir novamente: eu quero trazer à minha memória as recordações, mas aquelas que me trazem esperança, me trazem vida, que possam me impulsionar. Porque muitas vezes, amados, nós começamos a recordar e somos aprisionados por traumas, dores, decepções do passado, falta de amor, tantas situações que nós vivemos lá atrás, e de repente essa memória, em vez de ser algo prazeroso para nós, se torna decepcionante, traz uma crise psicoemocional em nossos corações, um aprisionamento de nossos. Mas como se Jesus sabia que nós somos volúveis e somos frágeis em relação a sentimentos e emoções, em recordações do passado, porque Ele mesmo desafiou a nós: em memória de mim, recordem, e estejam atentos, recordando do passado. Não é que Jesus deseja o nosso mal, de maneira alguma, mas Ele dá algumas diretrizes para nós, diretrizes para que possamos recordar, tomando muito cuidado para lembrar. E Ele fala algo muito interessante, que aqui que entra praticamente o tema dessa meditação, que o sol está sempre nas nossas costas. Como diz o profeta Malaquias, o sol da justiça está sempre atrás de nós. O cristão precisa estar muito atento, porque o sol da justiça sempre está no nosso atrás. E quando o sol está atrás de nós, a nossa sombra se projeta para a frente. Ela é o nosso guia.
E nós temos que começar a aprender que essa sombra projetada na nossa frente é para onde nós dirigimos os nossos passos, o nosso caminho. Amado, Jesus está nos auxiliando quando Ele diz: em memória de mim, se lembrem sim, se recordem. Isso é muito bom, isso é muito bom, ele é fantástico vocês estarem lembrando de tudo que aconteceu, mas nunca nós podemos lembrar dos fatos e olhar para trás, porque quando olhamos para trás, nós vamos ver coisas que não edificam o nosso coração, nós vamos ver sentimentos feridos, machucados, traumáticos. Jesus está dizendo: recordem, mas não tirem os olhos da frente, não olhem para trás, não se aprisionem de onde vocês forem libertos. Há uma advertência séria que Jesus faz, sempre olhando para a frente. Os Salmos 24, 25, se você transliterar ele fala também que a sombra deveria ser o nosso rumo, a nossa direção. Senhor, mostra-me o teu caminho e me ensina a andar olhando para a frente, para não me esquecer de nenhum dos teus ensinamentos, para não correr o risco de desviar por algum atalho, olhando para trás, com o perigo de retroceder. Amados, quantos crentes relembram? Eu vejo orações dizendo: Senhor, quantas bênçãos que já recebemos de Ti, quantos milagres que eu e você já desfrutamos, lembra um pouquinho aí? Quantas coisas maravilhosas que Deus já operou na nossa vida, coisas fantásticas que eu e você já vivemos à sombra do Senhor. Quantos mares encapelados nós atravessamos num barquinho, e o Senhor nos levou até do outro lado, e nos deu experiências maravilhosas. Quantos momentos estivemos como aquele de Cafarnaum, atrasiado, amarrados, e o Senhor vem e nos liberta. Quanto choro, quanta mágoa, quanta dor que já atravessamos, quantas situações indefinidas que começaram a marcar nossos sentimentos e emoções, e o Mestre vem e nos dá a liberdade, a cura, e nos impulsiona à frente. É sadio lembrar e recordar, sim, mas eu não posso me virar para trás de maneira alguma. Eu tenho que continuar olhando para frente. Isso deve ser como um impulso na minha vida, e não me retornar novamente a colocar grilhões em minhas emoções e sentimentos. Jesus é muito claro nas orações que temos feito às 18 horas. O Espírito tem incomodado o meu coração e de alguns irmãos que estão firmes a orar por todas as vidas que um dia já pisaram esse ministério, desde o início lá numa sala no Jardim São Paulo até hoje, orando por todas as vidas e famílias que um dia já professaram a fé na Igreja Batista Casa de Oração, independente do motivo e razão que deixaram. Estamos clamando por essas vidas. Mas, queridos, eu quando comecei a fazer essa oração, eu fiquei muito preocupado com a minha retaguarda, com a minha família. Mas o Senhor disse: clama, invoca o meu nome, porque da retaguarda guardo eu, da retaguarda cuido eu. Isso tem trazido uma segurança enorme no meu coração e desses irmãos que se tornaram intercessores. Porque o Senhor veio claramente e disse ao nosso coração: da retaguarda cuido eu. O Senhor está cuidando atrás de mim. Muitas vezes nós ficamos com medo dos amalequitas, mas o Senhor tem dito e garantido ao nosso coração: vai em frente, porque atrás eu garanto. E eu tenho por herança, por ordem do Senhor, olhar para a frente, porque o sol da minha justiça está atrás de mim, e Ele projeta diante de mim uma sombra, o meu caminho a seguir. Por que lembrar? Por que recordar?
O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que um dia cada um de nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do seu amor, para o reino da luz. Só que quando eu começo a recordar, e principalmente quando eu participo da ceia do Senhor, Ele faz em mim uma recordação, Ele me traz à memória algo que muitas vezes eu continuo esquecendo. Se um dia eu e você fomos arrancados do reino das trevas, temos por obrigação, temos por dever e fidelidade, a arrancar também o mundo do nosso coração. João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz que aqueles que amam o mundo, aquele que amam as coisas do mundo, o amor do Pai não pode estar nele. Amados, como há uma necessidade de nós recordarmos da ceia, ao pegar o pão e o cálice, é isso que Jesus estava tentando ensinar aqueles discípulos. Vocês estão recordando tantos momentos fantásticos que eles viveram, quantos milagres, sinais que vocês mesmos citaram, aleluia. Mas lembrem-se que um dia vocês foram arrancados do mundo, e agora compete a vocês, assim que eu for ao Pai, buscarem arrancar o mundo de dentro de vocês. Porque a coisa mais difícil que teve ao povo de Israel não foi Deus tirá-los do Egito, mas foi durante 40 anos arrancar o Egito dos corações. Porque qualquer coisa que acontecia, eles diziam: eu vou retornar ao Egito. Qualquer circunstância adversa, eu vou voltar para o Egito. E hoje muitos continuam da mesma forma. Qualquer pandemia, qualquer coisa que assuste e ameaça, eu vou deixar tudo, eu vou retroceder, eu vou voltar. E Jesus tinha um receio enorme para aqueles servos, porque ele sabia que logo, logo eles não iam mais ter o contato direto dele, somente em espírito, somente com o Consolador. E naquele momento ele olha para eles e fala: fiquem firmes, meus filhos, fiquem firmes, porque eu estou rogando ao Pai que não os tires do mundo, mas que os garantam e os livrem do mal e do maligno. Livrem de vocês dizerem que vocês estão ainda retornando para o mundo. Alguns correram esse risco, porque quando souberam que Jesus já estava ressurreto, mas não aparecia, Jesus durante 40 dias esteve na terra ressurreto, simplesmente Pedro disse aos outros: eu vou pescar, eu vou retornar às minhas práticas, eu saí, eu era pescador, eu vou voltar a ser pescador. E o mestre encontrou ele lá na Galileia e diz: Pedro, eu roguei ao Pai para não tirá-los do mundo, mas eu também roguei para que você tire o mundo do seu coração. E muitas vezes nós, amados, por causa de uma situação adversa, de uma ameaça do maligno, de uma poeira, de um barulho enorme, nós retrocedemos, nós voltamos atrás, nós nos escondemos, e nós nos esquecemos de arrancar todos esses sentimentos, todas essas emoções destruidoras, traumáticas do nosso coração, e olhar para a frente e dizer: mas não interessa, mas eu continuo para frente, porque o sol da minha justiça está nas minhas costas, e ele brilha ao contrário, e ele mostra a minha sombra, a direção que eu tenho que andar. Colossenses também, capítulo 2, versículo 14, ele diz que Jesus, dizendo ali, que na cruz, ele já cancelou toda a dívida, toda a acusação, e liberou o perdão, o cancelamento da dívida de cada um de nós. Eu fico triste quando eu vejo irmãos aprisionados,
por causa de pecados. Amados, a ceia é uma lembrança de que eu não continuo imune ao pecado. Quando eu participo da mesa da ceia, eu tenho que ter a convicção de que eu ainda sou humano na carne e posso pecar. Não devia, mas posso pecar. A primeira carta de João, novamente, ele fala: se dissermos que não pecamos mais, somos mentirosos. Mas se pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e purificarmos de toda injustiça. Aleluia. Porque o que está atrás de mim é o sol da justiça. Porque o que está atrás de mim me ofereceu justiça aos meus pecados. É por isso que realmente eu creio nessa palavra e tomo posse dessa palavra. Na mesma carta, capítulo 5, versículo 18, disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Nós fugimos do pecado, mas o pecado está sempre assolando a cada um de nós. Mas antes, aquele que nasceu de Deus e nasceu de novo, o diabo não pode lhe tocar, porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amados, eu não posso aceitar a acusação de quem quer que seja, muito menos do maligno. Se eu e você pecarmos, eu não posso retroceder, mas eu tenho que entender e compreender que o sol da minha justiça já pagou todo o preço. Não existe pecado imperdoável, mas existe todo pecado que, confessado diante do Senhor, a sombra da justiça atrás de mim me perdoa de todo pecado. Continuarei pecando, continuarei errando, sim, não devia, mas peco. Mas o que eu não posso é viver com complexo de culpa, com maldições, seja lá hereditária ou não. Ah, porque meu tataravô fez isso, porque minha mãe fez isso, meu pai fez isso, e daí, meu irmão? Se você está diante e atrás de você está a justiça, nada mais cai sobre sua vida, nenhuma maldição, maldição sem causa não tem efeito, porque eu sou e vivo sobre a sombra da justiça que está atrás de mim. O sol da justiça faz diante de mim uma sombra, para que eu possa caminhar livre, sem os elos da escravidão. Porque cada vez que eu peco, e se eu confessar, Ele me perdoa, mas o inimigo traz de novo e fala: você, e daí? Quando alguém te acusar de um pecado confessado, você olha, não é você olhar para trás, mas mandar ele olhar para trás. Olha lá, olha a minha justiça atrás de mim, a sombra que você está vendo na minha frente é a sombra da justiça do meu Deus. Não devo nada a ninguém, porque o seu sangue já me cobriu de todo o meu pecado, já me lavou e me purificou. Dessa mesma carta de João, capítulo 5, versículo 3, ele diz algo muito interessante. Quando eu tomo a ceia, quando eu me relembro das coisas que eu já vivi com o Senhor, olhando para frente, Ele diz: porque Pai, porque o amor de Deus, que nos guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ah, queridos, quando eu estou debaixo dessa sombra com o sol da justiça, e esse sol da justiça nada mais é do que a cruz de Cristo. Esse sol da justiça, quando eu participo da ceia, Jesus está dizendo: se lembre, esteja sempre ciente, que mesmo que todo o passado que você já viveu, que você está relembrando, está coberto pela sombra da justiça da cruz de Cristo.
tudo que eu passo a viver, toda acusação que eu possa receber, já foi literalmente paga e cancelada a dívida, pelo sol que está nas minhas costas, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, como a igreja necessita descobrir isso, continuar olhando sempre para frente, recordando sim, porque recordar faz bem. Recordar cresce e amadurece a nossa fé, lembranças de tudo que o Senhor já fez por nós, mas nunca virar o rosto para olhar para trás, olhar sempre para a sombra da cruz de Cristo, porque fazendo isso, as recordações serão produtivas, positivas. Porque quando eu me viro para trás, o inimigo está pronto para mostrar as mazelas do meu passado. Ele está pronto para mostrar as decepções, os erros, a loucura, a sujeira, a vergonha que já foi feita lá atrás. Mas quando eu recordo em Cristo, que a ceia é uma recordação, eu olho para frente, mas eu olho sobre a sombra da justiça, do sol da justiça. E não existe mais acusação, mas existe sim uma bênção para cada um de nós, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa crença. Amados, como a igreja precisa redescobrir, olhar para frente. A igreja há muito tempo, há anos atrás, vem vindo olhando dos lados, está vendo só conflito, só atrito entre irmãos, entre denominações, se esqueceu de olhar para frente e olhar para os céus abertos diante de si. Nós perdemos o caminho, o rumo, e eu firmemente creio que essa pandemia, esse aviso dos céus, veio para a igreja redescobrir novamente a sua visão, veio redirecionar, para que não olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas para a frente, para a sombra que a cruz tem projetado em cada um de nós. Redescobrir a nossa justiça que vem de Cristo, redescobrir o nosso caminho verdadeiro, olhando os céus abertos diante de nós. Essa é a necessidade nossa, esse é o grande desafio de todo esse tumulto que se colocou e generalizou pelo mundo inteiro. Tivemos que pagar com muitas vidas, com muito desespero, tivemos que nos se sujeitar às autoridades, muitas das tolices das autoridades, mas que a igreja de Cristo pudesse recordar de quem é o seu Deus, recordar de quem é o seu Senhor, mas não tirar os olhos na frente e olhar essa sombra que a cruz projeta sobre a nossa vida. Porque quando isso acontecer, não existe, amados, qualquer ameaça, qualquer terror que possa vir sobre o seu povo, porque o livramento, a vitória já foi conquistada, e muito bem conquistada pelo Senhor Jesus. Ele já envergonhou todas as potestades com a sua morte, e com a sua ressurreição e a vitória sobre a morte. Como nós necessitamos a ceia recordar, queridos. Como eu preciso recordar, mas sem olhar para trás. Recordar as grandes bênçãos que o Senhor já liberou sobre nós. Muitos não estão mais andando conosco. Muitos estão como o pródigo, buscando conforto em chiqueiros e porcos. Mas de uma coisa que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nessas orações, que o pródigo não retornou à casa do Pai pela necessidade, muito menos pela dor, muito menos pelo sofrimento. Ele retornou porque ele sentia a lembrança, a recordação do amor do Pai, da bênção que era desfrutar o amor do Pai. Mas a coisa mais fantástica que o Senhor ministrou nesse culto de oração, quando ele estava orando e clamando pelas vidas que já passaram por esse ministério e se afastaram, o Espírito disse muito claramente ao nosso coração: o pródigo
conhecia o caminho de volta. O pródigo nunca se esqueceu do caminho de volta à casa do Pai. Ele não precisou ficar batendo, procurando no GPS o mapa. Ele sabia o caminho de volta à casa do Pai. Quando ele cai em si, se arrepende, diz o texto que ele se levanta e volta à casa do Pai. Ele sabia o caminho de volta. Todos nós sabemos o caminho de volta à casa do Pai. Todos nós temos oportunidades na vida. Infelizmente muitos, na última hora, como o ladrão da cruz. Mas ninguém deixa de um dia retornar à casa do Pai do seu amor. Todos terão uma oportunidade, com certeza. Mas nós temos que aproveitar esse tempo para sermos felizes, realizados, para realmente desfrutarmos essa presença maravilhosa do nosso Deus. Que aconteça o que for, circunstâncias que for, eu ando pela sombra da cruz, da justiça de Deus em meu coração. É só olhar e ver a sombra e acompanhar para chegar aonde eu desejo chegar. Olhando sempre os céus abertos diante de mim. Que eu possa literalmente, amados, ter passado essa mensagem ao seu coração. Que você possa ter compreendido no seu coração. Que você possa literalmente se lembrar das maravilhas que o Senhor já fez na tua vida. Mas continuar olhando para frente. Porque sinceramente Deus tem mais para a tua vida. Tem coisas maiores para a tua vida. Tem coisas muito mais direcionadas na tua vida. Não olhe para trás, senão você corre o risco de retroceder, desanimar, porque é isso que o inimigo quer. Ele está atrás de você, atrás da cruz, para te mostrar todos os traumas e crises do seu passado. Mas quando isso bater a sua porta, mostre a sombra da cruz de Cristo, que Ele é obrigado a debandar e a te afastar. A ceia é o momento de recordação. A ceia é o momento que a igreja se recorda do seu Salvador. A ceia é o momento de firmar e entender que o sol da justiça brilha nas nossas costas para poder traçar uma sombra na nossa frente e direcionar a sua igreja na direção dos céus abertos. Como um dia Estevão contemplou, e como um dia muitos irão contemplar no Apocalipse, ver os céus abertos e sermos recebidos na glória do Pai, com Cristo Jesus nas nuvens. Que você possa ter entendido isso. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você orasse comigo nesse instante. Você que está firme, continue olhando para frente. Esteja atento à sombra da cruz de Cristo projetada sobre a tua vida. Não olhe para trás, não retroceda, não vacile nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu também gostaria de orar para você, que olhou para trás e retrocedeu, e hoje o inimigo está encampando suas emoções e sentimentos, está escravizando você novamente. Eu gostaria de clamar ao Senhor, que você consiga, pelo poder da fé, poder do alto dos céus, arrancar o mundo de dentro do seu coração, para que você possa desejar olhar para a frente e de lá não desviar. E mesmo que você pecar, mesmo que você cair, você tem um advogado junto ao Pai. Basta confessar e pedir arrependimento, que o Senhor virá, porque o sol da tua justiça cobre a tua vida, cobre a tua tenda, a tua casa, a tua geração. Meu Deus e meu Pai, graças te dou por essa palavra, porque ela é tão pura, tão eficaz,
tão transformadora, tão maravilhosa. Te louvo, ó Pai, porque existem muitos que estão lutando, mas não desistem de olhar para a frente e não tiram os olhos da sombra. A sombra projetada pelo sol da justiça, que é a cruz do nosso Senhor. Mas também há muitos, meu Pai, que retrocederam, que foram envolvidos por emoções e sentimentos do passado, e o inimigo tenta voltar a colocar os grilhões, mas que esses possam, pelo poder da autoridade e da justiça do Senhor, se livrar de tudo isso, possam arrancar o mundo, a opressão das suas vidas, mas possam ser libertos essa noite, em nome do poder de Jesus, que possam avançar, e que mesmo diante da queda de um pecado, porque teu povo não vive pecando, mas se pecar, nós temos aquele que é a nossa justiça, aquele que já cancelou toda a dívida, aquele que já cancelou toda a punição, todo o castigo já foi cravado naquela cruz, todo o édito, toda a dívida foi cancelada, diz a palavra pregada na cruz. E que possamos, como igreja, olhar para a sombra da cruz de Cristo e continuar avançando, não retroceder, não ser atormentado, não ser intimidado pelo inimigo, mas se tornar uma igreja vitoriosa pela fé, a fé no Todo-Poderoso, a fé no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, olhando sempre para a frente, para os céus abertos diante de nós, para a glória do teu nome, para a exaltação do teu nome, até os dias finais, firmes, constantes na obra do Senhor, porque essa obra não é feita em vão. Guarda a tua igreja, livra teu povo, oh amado do Senhor, que possamos receber de ti a tua visitação, para a glória de Deus Pai, é que eu oro, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Só gostaria de deixar alguns avisos com a igreja. Os cultos presenciais ainda estão impedidos pelo decreto municipal, estadual. Estamos respeitando isso, por isso estamos fazendo os cultos gravados. Se você deseja assistir, essas mensagens estão pelo YouTube. Vamos estar aguardando a liberação, e logo em seguida que forem liberados, estaremos retornando aos encontros da nossa igreja normais. Por enquanto, estamos com nossos cultos de oração, todos os dias, às 18 horas, aqui no templo, guardadas as devidas recomendações, distanciamento, álcool em gel, com as máscaras, mas estamos aqui no templo todos os dias, de segunda a segunda, às 18 horas, clamando, orando ao Senhor, orando pela nossa igreja, orando pela igreja de um modo geral, pelos missionários espalhados por essa terra. Também estamos orando pela nossa nação chamada Brasil, pelos governantes, dirigentes, que eles continuem tendo discernimento, orientação do alto, na condução de toda essa situação que se formou através dessa pandemia. Estamos clamando, orando, e a nossa arma é uma arma poderosa. E temos tido muitas revelações do Senhor. Deus tem operado poderosamente nesses cultos de orações. Aqueles que estão firmes, frequentes, compromissados, estão vendo literalmente. Inclusive, as palavras que Deus tem dado aos nossos corações, a visitação do Senhor tem sido algo tremendo e maravilhoso, algo muito especial no coração daqueles que estão buscando ao Senhor. Por enquanto, estamos só com os cultos, todas as noites, às 18 horas, aqui na igreja. Escola dominical, escola bíblica e os cultos presenciais de quarta-feira estão suspensos ainda. Gostaria de agradecer aos amados que têm tido um espírito de generosidade, de compromisso, de fidelidade, e na manutenção da igreja, dos custos da igreja operacionais. A igreja nunca esteve fechada,
ela está operante, ela está agindo, inclusive temos compromissos missionários para cumprir, e eu agradeço aqueles irmãos que estão sendo fiéis, compromissados. Realmente o Senhor tem nos abençoado, e eu creio que tem abençoado também esses irmãos queridos com a fidelidade e no compromisso com o nosso Deus. Continue perseverando nas suas orações, pela vida da liderança da nossa igreja, pelos seus pastores, pela breve recuperação da pastora, para que possamos logo, logo estarmos todos juntos, numa grande comunhão ao Senhor. Continue firmes na oração, firmes e constantes no Senhor, porque assim o Senhor se alegra de nós, assim o Senhor tem alegria nos nossos corações. Amém?